Eu te odeio por me fazer sentir isso tudo de novo, gritou Sofia, a voz ecoando como um fado rasgado nas ruas empedradas de Lisboa, enquanto as lágrimas corriam pelo seu rosto, misturando-se ao sal do Tejo que o vento trazia do rio. Seus olhos, negros como as noites de Alfama, fixavam-se em Maria, que, paralisada sob a luz amarelada de um candeeiro antigo, sentia o mundo desabar como as muralhas de um castelo medieval. Era o fim de uma noite que deveria ser de celebração, o aniversário de 10 anos da amizade delas, forjada naquele verão distante de 2015, em um acampamento nas colinas verdejantes de Sintra. Mas o passado, traiçoeiro como as névoas da serra, havia voltado para cobrar seu preço. Tudo começara inocentemente, como as histórias de amor portuguesas que se entrelaçam com o destino e o mar. Maria, com seus 18 anos recém-completados, chegara ao acampamento das Fadas Verdes, um retiro juvenil organizado pela Associação Cultural de Sintra, inspirado nas lendas das moras encantadas que habitam as florestas. Vinda de uma família de pescadores do Algarve, onde o cheiro de sardinha grelhada e o som das ondas definiam sua infância, Maria era a garota de pele bronzeada pelo sol, cabelos castanhos que dançavam como as algas na maré e um riso que ecoava como o canto das gaivotas. Ela sonhava em ser escritora, tecendo contos sobre amores proibidos nas praias escondidas de Sagres, onde seu avô lhe contara histórias de navegadores que partiam para o desconhecido, deixando corações partidos para trás. Sofia, por outro lado, era a lisboeta urbana, filha de uma família de azulejistas que restaurava as fachadas dos prédios do Chiado. Aos 17 anos, ela carregava nos ombros a melancolia de quem cresceu ouvindo fado nas tascas de Alfama, onde a saudade é o ar que se respira. Seus cabelos pretos trançados em estilo africano, herança da avó cabo-verdiana que emigrara para Portugal nos anos 70, contrastavam com a palidez de sua pele, marcada por sardas sutis que só apareciam no verão. Sofia era artista, desenhando murais de azulejos com motivos de sereias e caravelas, sonhando em expor em galerias de Belém. Mas por baixo daquela fachada criativa escondia-se uma timidez profunda, forjada pela perda precoce da mãe, vítima de um cancro que a levara aos 12 anos de Sofia. O acampamento era um oásis de liberdade para ambas. Organizado pela Câmara Municipal de Sintra, com atividades que misturavam folclore local, danças folclóricas ao som da concertina, caminhadas até o Palácio da Pena e noites de contos à roda sob as estrelas, o lugar pulsava com a essência portuguesa, uma mistura de paganismo antigo e catolicismo devoto, de risos coletivos e silêncios reflexivos. As meninas dormiam em tendas de lona colorida, espalhadas pelo pinhal úmido, onde o aroma de eucaliptos se misturava ao cheiro de churrasco de porco preto. O primeiro encontro delas foi como um raio de sol rompendo neblina da manhã. Maria tropeçara numa raiz exposta durante uma trilha guiada até a Quinta da Regaleira, caindo de joelhos na terra molhada. Ai, que dor! Exclamara ela, rindo para disfarçar a vergonha. Sofia, que seguia logo atrás com seu caderno de esboços, estendera a mão imediatamente. Deixa ver isso. Eu sou boa com feridas. Minha avó dizia que o sal do mar cura tudo, mas aqui vamos improvisar com folhas de ortiga. Seus dedos tocaram os de Maria e naquele instante algo invisível se acendeu, como a faísca de um fósforo num quarto escuro. Sofia limpou o arranhão com gentileza, contando uma anedota sobre como, em Cabo Verde, as avós usam cantos para afastar o mau olhado. Maria, fascinada, replicou com uma história do avô sobre sereias que cantam para atrair marinheiros perdidos. Daquele dia em diante, elas se tornaram inseparáveis. Nas noites de fogueira, enquanto as outras meninas cantavam ranchos folclóricos, ai, Mourinha, onde vais com esse teu vestido de ramagens? Maria e Sofia sentavam-se um pouco afastadas, partilhando segredos sussurrados. Maria confidenciou seu medo de deixar o Algarve para estudar em Lisboa, temendo perder a essência do mar que corria em suas veias. Sofia, por sua vez, revelou a dor da ausência materna, como se um fado eterno ecoasse em seu peito. Sinto falta dela em tudo, no cheiro do bacalhau à brás que ela fazia, no jeito como dançava ao som de Cesária Évora. Elas riam, choravam e, aos poucos, a amizade tecia como um bordado de Viana do Castelo, fio a fio, com padrões de confiança e afeto. Mas o verão tem o poder de acelerar corações, como as marés que sobem rápidas na costa alentejana. Uma tarde chuvosa, confinadas numa cabana de madeira durante uma tempestade que rugia como o trovão de Camões, elas jogaram um jogo de verdades.
Qual é o teu maior sonho romântico? Perguntou Maria, os olhos brilhando à luz de uma lanterna. Sofia hesitou, o rosto corando como as romãs maduras de um pomar sintrense. Alguém que me veja não só como sou, mas como poderia ser, livre, sem as sombras do passado. Maria, impulsiva como o vento do cabo de São Vicente, inclinou-se e beijou sua bochecha. Então eu serei essa pessoa. O beijo, inocente no início, transformou-se em algo mais profundo quando Sofia virou o rosto e seus lábios se encontraram num sussurro de chuva e desejo contido. Não era luxúria, mas uma revelação, como se o universo, em sua sabedoria portuguesa, tivesse conspirado para uni-las sob aquele teto de zinco. O acampamento terminou com uma festa de despedida, danças ao som de viola da terra, vinho de colheita de Bucelas partilhado em copos de barro e promessas de cartas e visitas. Maria voltou ao Algarve com o coração leve, mas Sofia, em Lisboa, sentiu vazio como uma saudade incurável. Elas se correspondiam por mensagens, fotos de pôres do sol em Sagres e esboços de azulejos inspirados no mar. Aos 20 anos, Maria mudou-se para Lisboa para estudar literatura na Universidade Nova, alugando um quarto minúsculo no bairro Alto, onde o fado se infiltrava pelas janelas abertas. Sofia, matriculada na Faculdade de Belas Artes, frequentava as mesmas ruas íngremes e logo o inevitável aconteceu, o reencontro num café do Chiado, onde o aroma de pastéis de nata se misturava ao perfume delas. A paixão floresceu como as jacarandás roxas na primavera lisboeta. Elas passeavam de elétrico 28 pelo bairro, parando em miradores para beijar-se ao som de acordeões distantes. Maria lia poemas de Sofia de Melbreiner para Sofia, descrevendo o mar como um espelho de silêncios, e Sofia desenhava retratos de Maria com traços de sereia, incorporando motivos de azulejos manuelinos. Sua vida juntas era um hino à cultura portuguesa, jantares de cataplana no cais do Sodré, visitas ao Oceanário de Lisboa onde se perdiam em contemplações aquáticas e noites em que dançavam samba de roda num festival de verão em Oeiras, rindo das próprias trapalhadas. Mas o amor, em Portugal, é frequentemente entremeado de melancolia, como o fado que celebra a alegria para melhor lamentar a perda. Sofia, apesar de tudo, carregava cicatrizes de um namoro anterior com Ana, uma ex-namorada de Faro que a traíra com uma colega de trabalho, deixando-a com um coração em farrapos. Ana era o fantasma que Sofia tentava exorcizar com desenhos rasgados e fados cantados sozinha. Maria, ciente mas confiante, acreditava que o tempo curaria tudo. Nós somos como as oliveiras do Alentejo, raízes profundas, frutos eternos, dizia ela, entrelaçando os dedos nos de Sofia durante caminhadas no Parque Eduardo VII. Os anos passaram em harmonia relativa. Aos 25, elas dividiam um apartamento no Príncipe Real, um bairro boêmio com galerias de arte e livrarias antigas, onde o cheiro de livros velhos se misturava ao de jasmim das varandas. Maria publicara seu primeiro livro de contos, Sereias de Sintra, inspirado na sua história com Sofia, e Sofia exibia murais em exposições no MAT, com temas de amor lésbico entrelaçado à mitologia portuguesa. A sociedade, ainda conservadora em cantos remotos do país, começava a abrir-se. O casamento igualitário, aprovado em 2010, era um farol, mas em Lisboa, elas viviam abertamente, de mãos dadas nos terraços dos cafés. Contudo, o destino, caprichoso como o clima atlântico, reservava uma tormenta. Foi numa noite de verão, durante o Festival do Fado no Castelo de São Jorge, que o passado ressurgiu. Sofia, convidada para uma performance especial como artista convidada, subira ao palco com seu violão, cantando um fado tradicional adaptado. Amor que nasce no mar, morre na areia. Maria, na plateia, aplaudia com orgulho, mas seus olhos captaram um vulto familiar na multidão. Ana, a ex, agora uma turista de férias de Faro, com o cabelo loiro platinado e um sorriso predatório. Após o show, enquanto Sofia descia os degraus empedrados, Ana aproximou-se, um copo de ginginha na mão. Sofia, que saudades! Você está radiante. Lembra daquela noite em que dançamos até o amanhecer em quarteira? Sofia congelou, o violão escorregando ligeiramente em sua mão. Maria, observando de longe, sentiu um aperto no peito, não ciúme ainda, mas um pressentimento como de uma gaivota antes da tempestade. A conversa foi breve, educada, mas Ana, astuta, deixou seu cartão. Se quiseres reviver velhas memórias, estou no hotel até domingo.
Sofia riu, descartando como uma brisa passageira, mas o veneno já estava plantado. Naquela noite, de volta ao apartamento, o ar estava carregado como antes de um trovão. Maria, incapaz de conter-se, confrontou-a. Quem era aquela? Parecia íntima demais para uma coincidência. Sofia, exausta da performance, replicou com irritação: é o passado, Maria. Não faças disso um drama de telenovela. Mas as palavras feriram e o que se seguiu foi uma discussão que ecoou pelas paredes forradas de azulejos, reacendendo inseguranças adormecidas. Maria, recordando as promessas do acampamento, sentiu o chão tremer. Eu te dei tudo, meu coração, minha vida. E agora, uma ex aparece e tu sorris como se nada? A briga escalou, palavras como facas afiadas no escuro, acusações de desconfiança, defesas de lealdade. Sofia, magoada, gritou: tu não confias em mim. Como posso amar alguém que me vê como uma traidora em potencial? E então, o golpe final. Talvez Ana tivesse razão, eu sou fraca demais para isto. Maria, os olhos marejados, saiu porta afora, correndo pelas ruas noturnas de Lisboa, o coração partido como um azulejo rachado. As ruas do Príncipe Real pareciam labirintos de sombras naquela madrugada de julho, com o eco distante de um fado melancólico vazando de uma janela entreaberta. Maria caminhava sem rumo, o vestido leve colando à pele suada, os pensamentos girando como as rodas do elétrico 28 que passara vazia minutos antes. Como tudo se desintegrara tão rápido? 10 anos desde Sintra, uma década de risos partilhados em piqueniques no Monsanto, de viagens de comboio até ao Porto para provar francesinhas e vinho do Douro, de noites em que se aninhavam sob cobertores tecidos à mão, sussurrando planos de um futuro com uma casa no Algarve, paredes azulejadas e um jardim de laranjeiras. E agora, por causa de uma sombra do passado, tudo ameaçava ruir. Ela parou num banco de jardim, sob a luz difusa de um poste, e deixou as lágrimas virem. Recordou o primeiro Natal juntas, em 2016, quando Sofia a surpreendera com um colar de conchas de Sagres, colhidas na praia onde o avô de Maria pescara. Para que o mar te lembre de casa, mesmo em Lisboa, dissera ela, os olhos brilhando como o Tejo ao amanhecer. Maria usava-o ainda, o pingente frio contra a clavícula, um talismã agora amargo. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progressismo urbano e conservadorismo rural, não facilitava. Em Faro, a família de Maria aceitara o relacionamento com um silêncio resignado. Amor é amor, filha, mas reza para que Deus abençoe. Mas em Lisboa, os olhares curiosos nos mercados da Ribeira ainda doíam. Enquanto isso, no apartamento, Sofia afundara no sofá de veludo gasto, o violão largado ao lado como um amante rejeitado. O cartão de Ana queimava no bolso da saia, mas ela não o tocara. Ana era veneno doce, uma fase de juventude confusa em que Sofia, aos 19, confundira atração física com amor verdadeiro. A traição de Ana, beijando outra numa festa de São João em Faro, com fogueiras crepitando e sardinha no ar, deixara cicatrizes que Maria ajudara a curar, com paciência e histórias de contos de fadas sintrenses. Porque ela voltou agora, murmurou Sofia para vazio, pegando o telemóvel para ligar Maria. Mas o número caía na caixa de correio, e o pânico subiu como a maré alta. O sol nasceu tímido sobre o castelo de São Jorge, tingindo os telhados de terracota de um rosa suave. Maria, exausta, arrastou-se de volta ao apartamento por volta das 6 horas, os pés doendo nos saltos gastos. Encontrou Sofia encolhida no chão da cozinha, rodeada de cacos de uma chávena de cerâmica de Bordal Pinheiro, o galo de Barcelos, símbolo de sorte, agora em pedaços. Eu atirei, confessou Sofia, a voz rouca. Como tu atiraste palavras que doem mais. Elas se olharam, o ar pesado com o aroma de café frio e arrependimento. Maria ajoelhou-se, pegando os cacos com cuidado, como se fossem fragmentos do seu coração. Desculpa. O ciúme comeu-me viva. Mas ver-te com ela. Reviveu todos os medos do acampamento, quando pensei que te perderia para Lisboa. Sofia estendeu a mão, puxando-a para um abraço. Eu nunca te deixaria. Ana é um eco, tu és a sinfonia toda.
Elas choraram juntas, o sol filtrando pelas cortinas de linho, pintando listras douradas nos seus corpos entrelaçados. A reconciliação foi frágil, como um fado que pausa antes do refrão triste, mas prometiam tentar. Dias depois, decidiram uma escapadela para curar as feridas, um fim de semana em Óbidos, a vila literária medieval com muralhas de pedra e livrarias em cada canto. Caminharam pelas ruas empedradas, provando ginginha em copos de chocolate, e Maria leu os certos do seu livro para Sofia numa praça florida. Aqui, entre livros e laranjas, recomeçamos, sussurrou ela. Mas o destino, em sua teia portuguesa de ironia e beleza, não perdoa facilmente. Ana, persistente como o vinho de colares que envelhece nas caves úmidas, enviou mensagens. Sofia, preciso falar contigo. Sobre nós. Estou em Lisboa por mais uma semana. Sofia mostrou-as a Maria, jurando ignorá-las, mas a semente da dúvida germinava. Maria, por sua vez, mergulhava no trabalho, corrigindo provas do seu segundo livro, Sombras do Tejo, que explorava temas de amor lésbico na era dos descobrimentos, inspirado, ironicamente, na sua própria história. As noites tornavam-se tensas, conversas superficiais sobre o cotidiano, evitando o abismo do ciúme. O ponto de ruptura veio numa exposição de Sofia no Museu Nacional do Azulejo, em setembro. O evento era um triunfo, murais gigantes retratando sereias lésbicas emergindo das ondas, com azulejos inspirados nos de Coimbra, simbolizando empoderamento feminino na cultura portuguesa. Maria chegara atrasada, vinda de uma palestra na universidade, e ao entrar no salão equante, viu Sofia rodeada de admiradores, entre eles, Ana, elegantemente vestida num fato de linho, o braço casualmente no ombro de Sofia enquanto comentava um painel. Lindo, como sempre. Lembra-me de Faro, não é? Dizia Ana, a voz melosa como melão do Alentejo. Maria sentiu o sangue gelar como o vento de inverno no Cabo Roca. Sem pensar, aproximou-se e puxou Sofia pelo braço. Precisamos ir. Agora. A cena atraiu olhares, sussurros correram como o rumor de um rio subterrâneo. Sofia, corando violentamente, seguiu-a para o exterior, onde a chuva fina de outono começava a cair sobre os jardins do museu. O que foi isso? Era só conversa profissional, explodiu Sofia. Maria, tremendo, replicou: profissional? Ela tocava-te como se fosses dela. Eu vi os olhares, Sofia. Tu ainda sentes algo? A acusação pairou no ar, pesada como o chumbo das balas de canhão no Forte de Belém. Sofia, ferida na alma, gritou de volta: tu estás paranoica. Como posso provar algo que não existe? Naquele momento, num gesto impulsivo de raiva, Sofia tirou o telemóvel ao chão, onde se partiu como galo de cerâmica meses antes. Toma, vê as mensagens ignoradas. Mas tu nunca vais acreditar, vais? Maria, vendo os fragmentos espalhados na poça d'água, sentiu o remorso subir. Mas o orgulho, teimoso como o polvo minhoto, impediu-a de pedir perdão. Em vez disso, virou-se e partiu a pé pela marginal, a chuva encharcando seu casaco, o coração um oceano em fúria. Sofia, sozinha sob o toldo do museu, desabou num banco de pedra, soluçando enquanto os convidados saíam aos poucos, lançando olhares piedosos. Ana aproximou-se, hesitante. Tudo bem? Parecia tenso. Sofia ergueu o olhar, os olhos vermelhos. Vai-te embora, Ana. Tu causaste isto tudo. Mas no fundo, uma vozinha traidora sussurrava: e se Maria tiver razão? E se o passado ainda me prender? A noite caiu sobre Lisboa como um manto de veludo negro e Sofia caminhou até Alfama, buscando refúgio na tasca da avó, onde o fado de Amália Rodrigues tocava baixinho: estrangeira, que não és de parte nenhuma. Enquanto isso, Maria vagava pelas docas de Alcântara, o cheiro de peixe fresco misturando-se ao sal das lágrimas. Sentou-se num muro, olhando o Tejo escuro, recordando o acampamento, a tenda delas, as noites de confidências, o primeiro beijo sob a chuva. Como chegamos aqui, murmurou para as águas, que respondiam com o chapinhar indiferente das ondas. O telefone vibrou, uma mensagem de Sofia. Volta. Por favor.
Sem ti, sou só saudade. Maria hesitou, os dedos pairando sobre o ecrã, mas o ciúme, como um demónio de Mafra, sussurrava dúvidas. Ela apagou a mensagem, sem responder, e dirigiu-se para a casa de uma amiga, Inês, uma colega de universidade que vivia em Campo de Ourique. Inês, com seu apartamento cheio de livros de Fernando Pessoa e plantas de Estevas do Alentejo, acolheu-a com chá de hortelã-pimenta e um abraço maternal. O amor é como o fado, Maria, dói para ser verdadeiro, disse ela, enquanto preparava uma omelete de atum. Maria desabafou tudo, o medo de perder Sofia, a insegurança de ser a outra numa história já escrita. E se ela voltar para a Ana? Faro é perto e o passado tem ganchos afiados. Inês, que vivera um divórcio recente, aconselhou: conversa. O silêncio é o pior traidor. Do outro lado da cidade, Sofia, na tasca, bebia um copo de vinho de Bucelas, ouvindo uma fadista idosa cantar sobre amores perdidos. A avó, agora com 78 anos, sentou-se ao seu lado, as mãos enrugadas traçando padrões invisíveis na mesa de madeira. Minha neta, o amor português é feito de paciência, como o azeite que se extrai devagar das azeitonas. Não forces, mas não soltes. Sofia assentiu, mas o peso no peito persistia. Mandou outra mensagem: eu amo-te. Vamos ao psicólogo juntas, se precisares. Mas não acabes assim. Amanhã trouxe uma trégua falsa. Maria acordou no sofá de Inês, o corpo dolorido, e encontrou as mensagens. O coração apertou, amor e medo em guerra. Decidiu voltar, mas ao chegar ao apartamento, encontrou vazio. Sofia deixara uma nota: fui para Sintra. Preciso de ar. Volta quando estiveres pronta para acreditar. O papel tremia na mão de Maria e, pela primeira vez, o pânico de perda verdadeira invadiu, como o rugido de uma onda gigante no Nazareno. Sintra, com suas brumas matinais e palácios de conto de fadas, era o santuário delas, o lugar onde tudo começara, 10 anos antes, sob o manto verde das florestas. Sofia chegara de comboio na tarde chuvosa de sábado, o bilhete comprado num impulso, como quem foge de um incêndio florestal no verão alentejano. O ar úmido cheirava a eucaliptos e terra molhada, e ao descer na estação sentiu um alívio misturado a dor, como o fado que alegra e entristece ao mesmo tempo. Alugou uma bicicleta na vila e pedalou até ao acampamento das Fadas Verdes, agora um parque municipal com trilhos assinalados e placas comemorativas dos verões passados. O local estava deserto, exceto por um grupo de turistas ingleses tirando fotos à entrada da Quinta da Regaleira, o poço iniciático, com sua escadaria espiralada descendendo às profundezas da terra, simbolizando jornadas espirituais. Sofia deixou a bicicleta encostada a uma árvore centenária e desceu sozinha os degraus úmidos, o eco dos seus passos misturando-se ao gotejar da água. No fundo, sentou-se num banco de pedra, o colar de conchas, presente de Maria no primeiro Natal, apertado na mão. Lágrimas caíram, silenciosas como neblina. Porque duvidas de mim, sussurrou para vazio, imaginando Maria ao seu lado, como na primeira trilha, limpando arranhões com folhas de ortiga. Enquanto isso, em Lisboa, Maria lutava contra o vazio do apartamento. As paredes, decoradas com azulejos pintados por Sofia, painéis de sereias entrelaçadas, inspirados nos de Aveiro, pareciam fechar-se sobre ela. Pegou no livro Sereias de Sintra e releu o capítulo dedicado ao acampamento, as palavras borrando com lágrimas. O amor nasce na raiz, como a era que sobe o tronco antigo. Como pudera deixar o ciúme envenenar isso? Ana era uma ilusão, um fantasma evocado pela insegurança, mas Sofia era real, o riso que enchia as feiras de Belém, o toque que acalmava as noites de insônia. Maria ligou para Inês, vou atrás dela. Sintra é o nosso começo, tem de ser o nosso recomeço. O comboio para Sintra era lotado de famílias com piqueniques, o cheiro de queijo de azeitão misturando-se ao de pastéis de nata quentes. Maria, com uma mochila às costas contendo o caderno de esboços de Sofia e uma garrafa de vinho de colares, sentou-se junto à janela, o Tejo desfocando-se lá fora. O coração batia forte, como o tambor de um rancho folclórico. Ao chegar, correu para o acampamento, o sol poente tingindo as colinas de ouro líquido.
Encontrou Sofia no poço, a silhueta recortada contra o crepúsculo, o violão ao colo, dedilhando uma melodia triste, um fado improvisado sobre amores partidos como conchas na praia. Sofia, chamou Maria, a voz falhando como uma corda de viola partida. Sofia ergueu o olhar, os olhos inchados mas brilhantes. Maria. Como soubeste? Instinto. Como o mar que chama os pescadores. Elas se abraçaram ali, no fundo do poço simbólico, o mundo acima parecendo distante como um sonho. As palavras fluíram, desculpas, confissões, medos postos como páginas de um diário antigo. Eu vi Ana como uma ameaça porque tenho medo de não ser suficiente, admitiu Maria. Tu és o sol do Algarve na minha vida cinzenta de Lisboa. Sofia, beijando sua testa, replicou, e tu és a minha âncora. Ana é passado, tu, futuro. Subiram juntas, de mãos dadas, e acamparam ali mesmo, uma tenda improvisada com sacos-cama da mochila de Maria, sob as estrelas que piscavam como olhos de moras encantadas. Jantaram sandes de chouriço e queijo, bebendo vinho de uma caneca partilhada, contando histórias do acampamento, a vez em que fugiram para dançar nuas na chuva, inocentes, rindo como crianças, ou quando Sofia desenhara o mapa do tesouro da regaleira no braço de Maria com caneta lavável. A noite curou feridas, mas o amanhecer trouxe uma promessa: vamos enfrentar isto juntas. Terapia, conversas, o que for preciso. De volta a Lisboa, a rotina recomeçou com cautela, como um bailado lento de fado. Elas marcaram sessões com uma terapeuta no Chiado, uma mulher de meia idade com sotaque madeirense, especializada em casais LGBTQ+. As sessões eram cruas, Sofia admitindo resquícios de apego a Ana como um mecanismo de defesa contra a perda materna, Maria confessando inseguranças enraizadas na educação conservadora do Sul em Portugal, o amor das mulheres como nós ainda é sussurrado, não gritado, disse a terapeuta. Mas pode ser forte como o rochedo da Nazaré. O outono trouxe uma trégua adorada, folhas de castanheiro caindo nos jardins de Belém, onde passeavam após as sessões, comendo bolos de amêndoa. Sofia terminou uma série de azulejos para uma igreja em Mafra, incorporando símbolos de união, duas oliveiras entrelaçadas, e dedicou a Maria numa cerimónia discreta. Maria, por sua vez, escreveu um conto curto para uma antologia lésbica portuguesa, Paixões do Tejo, sobre duas amantes curando ciúmes com paciência. A vida parecia florescer novamente, como as flores de laranjeira em fevereiro. Mas o passado, persistente como um musgo nas muralhas de Óbidos, não se rendeu. Ana, agora obcecada, começou a ligar, não para Sofia, mas para amigos em comum, espalhando rumores sutis. Sofia merece alguém que a entenda de verdade, não uma ciumenta do norte. As palavras chegaram aos ouvidos de Maria via uma mensagem de um colega de trabalho de Sofia, e o veneno reavivou. Numa noite de dezembro, durante a quadra natalícia, com as ruas de Lisboa iluminadas por cordões de luzes como estrelas caídas, o confronto explodiu novamente. Estavam na casa da avó de Sofia em Alfama, decorada com presépios de cortiça e ramos de azevinho, o ar cheio de cheiro de rabanadas fritas. A avó, com o seu jarro de lã minhota, servia vinho do Porto e contava histórias de imigração para Angola nos anos 60. Mas quando o telemóvel de Sofia vibrou com uma chamada de um número desconhecido, revelando-se Ana, Maria não aguentou. Responde. Diz-lhe para parar de nos assombrar como um fantasma de Camões. Sofia, irritada pela interrupção familiar, replicou: és tu que invocaste com o teu ciúme. Para de controlar tudo. A avó, chocada, retirou-se para a cozinha, murmurando uma oração a Nossa Senhora da Conceição. Maria saiu para a varanda, olhando as luzes piscantes da baixa, o peito oprimido. Sofia seguiu-a, mas o orgulho as separou novamente. Talvez precisemos de espaço, disse Sofia, a voz trêmula. Não aguento mais esta desconfiança. Maria, destruída, assentiu, vai. Mas lembra-te, o amor não é uma prisão, é um porto seguro. Sofia partiu para a casa de uma prima em Cascais, deixando Maria sozinha na varanda, o frio de dezembro mordendo como o vento do mar. A avó voltou, abraçando-a: minha menina, o amor é como o fado, canta a dor para encontrar a alegria. Dá tempo. Mas o tempo, naquela noite, parecia eterno, e Maria chorou até o amanhecer, o Tejo testemunhando seu desespero.
Cascais, com suas praias de areia fina e vilas de veraneio dos descobrimentos, era um refúgio de luxo para Sofia, mas naquela véspera de Natal sentia-se uma exilada. A casa da prima, uma moradia branca com azulejos de motivos marinhos e vista para a boca do inferno, onde as ondas se espatifam contra as rochas como fúria de deuses antigos, oferecia conforto material, mas não emocional. Sofia passava os dias a desenhar furiosamente traços agressivos em papel de azulejo, criando imagens de sereias afogadas em ciúmes, ondas devorando corações. A prima, uma advogada de 30 anos com vida própria agitada, tentava animá-la com passeios à praia da Conceição, onde o Atlântico sussurrava segredos. Tu e Maria são como as gaivotas, voam juntas, mas às vezes precisam de vento próprio, dizia ela, partilhando mexilhões cozidos ao alho. Mas o vento que soprava era de dúvida. Ana, sentindo a fraqueza, enviava mensagens. Sinto a tua falta. Vamos encontrar-nos em Cascais? Eu estou aqui, no hotel da estância. Sofia bloqueou o número, mas o dano estava feito. O simples facto de Ana saber da separação, via rumores de Faro, provava que o passado infiltrara-se como umidade nas paredes antigas. Numa noite de insônia, Sofia ligou para a terapeuta. Estou perdida. O ciúme dela é um espelho do meu medo de ser abandonada novamente. A voz calma da mulher madeirense respondeu: o amor requer vulnerabilidade, como o vinho do Porto que se abre para respirar. Confronta o fantasma. Em Lisboa, Maria mergulhava no trabalho como quem se afoga voluntariamente. A universidade fervilhava com preparativos para o Natal, árvores de Natal com enfeites de filigrana de Viana, concertos de cantos tradicionais na sede de Lisboa, mas ela sentia-se espectadora. Corrigia teses sobre literatura que era em Portugal, destacando autoras como Maria Isabel Barreno e o seu Novas Cartas Portuguesas, mas as palavras dançavam sem sentido. Inês a arrastava para mercados de Natal no Rossio, onde provavam castanhas assadas e vinho quente com canela, mas o riso era forçado. Liga para ela, Maria. O silêncio é o pior fado, insistia a amiga. O Natal chegou como uma onda inevitável. Maria passou com a família no Algarve, de comboio noturno, o balanço das carruagens embalando memórias. Em Sagres, a casa dos pais cheirava a bacalhau cozido e azeite virgem, o avô contando histórias de naufrágios ao redor da lareira de pedra. Mas o colar de conchas, agora sem o contraponto do de Sofia, pesava no pescoço. Na consoada, sob o céu estrelado da costa vicentina, Maria confessou aos pais: eu a magoei. O ciúme comeu-nos. A mãe, com mãos calejadas de limpar peixe, abraçou-a. O amor do sul é como o mar, tempestades passam e o sol volta. Escreve-lhe, filha. As palavras curam como o sal. De volta a Lisboa na manhã de 26, Maria obedeceu. Sentou-se à secretária, rodeada de livros de José Saramago e Sofia, e escreveu uma carta à mão, num papel pautado com motivos de azulejos, comprado numa papelaria do Chiado. Minha Sofia, do acampamento à cidade, tu foste o meu farol. O ciúme foi o nevoeiro, mas eu escolho a luz. Volta e prometo, construiremos um amor sem sombras. Com amor eterno, Maria. Enviou-a por correio expresso para Cascais, o coração acelerado como um cavalo selvagem na planície alentejana. Sofia recebeu-a ao meio-dia, na varanda da casa da prima, o mar agitado ao fundo como espelho do seu tumulto. Leu-a em voz alta, a voz embargada, e chorou, lágrimas de alívio misturadas a medo. A prima, vendo-a, disse: vai. O amor não espera o ano novo. Sofia pegou no violão e no caderno de esboços e apanhou o comboio de regresso. Em Lisboa, o céu estava claro pela primeira vez em dias, o sol de inverno aquecendo as ruas como uma bênção. Maria esperava na estação de Rossio, debaixo do arco manuelino, com um ramo de flores de laranjeira, fora de época, mas simbólico, colhidas num vaso roubado do jardim de Inês. Quando Sofia desceu as escadas, os olhos encontraram-se como ímãs. Correram uma para a outra, abraçando-se no meio da multidão de turistas, um mundo desfocando-se. Perdoa-me, murmuraram em uníssono. Sempre responderam. A reconciliação foi um ritual português, uma visita ao Panteão Nacional, onde oraram em silêncio perante os túmulos de heróis, prometendo lealdade eterna.
Depois, um jantar no Time Out Market, provando petiscos de todo o país, presunto do Alentejo, queijos da Serra da Estrela, rindo das próprias tolices. Na cama naquela noite, de mãos entrelaçadas, falaram do futuro. Uma viagem a Cabo Verde para Sofia mostrar as raízes. Um casamento simbólico em Sintra, com azulejos personalizados como alianças. Mas a paz era frágil, como vidro de Murano. Ana, não satisfeita, planejava o golpe final. Descobriu o endereço do apartamento via um contacto comum e, numa noite de janeiro gélida, apareceu à porta, embriagada por vinho de Dão, batendo com insistência. Sofia. Abre. Preciso de ti para fechar o capítulo. Maria, sozinha em casa, Sofia na universidade, abriu a porta por piedade, mas o cheiro de álcool e desespero alertou. Vai embora. Ela não quer saber de ti. Ana, os olhos injetados, empurrou-a para dentro, gritando: Tu roubaste-a de mim. Sofia era minha primeiro. A briga física foi breve, um empurrão, um grito, mas o barulho chamou os vizinhos. Sofia chegou minutos depois, alertada por uma chamada de Maria, e encontrou o caos, Ana no chão, soluçando, Maria com um arranhão no braço, o rosto pálido. O que fizeste? Perguntou Sofia a Ana, a voz um misto de pena e raiva. Eu só queria, balbuciou a ex. A polícia veio, registou queixa por invasão e Ana foi levada, prometendo terapia. Mas o incidente deixou marcas, Sofia, culpada por associação, e Maria, traumatizada pela violência. Ela podia ter-nos magoado de verdade, sussurrou Maria na cama do hospital, onde trataram o arranhão. Sofia, segurando sua mão, jurou: acabou. O passado morre hoje. O inverno de 2025 em Lisboa era impiedoso, com chuvas torrenciais que transformavam as ruas em rios, e quando a tormenta interior de Maria e Sofia. O incidente com Ana fora o catalisador para uma crise mais profunda, não só o medo físico, mas a erosão da confiança, como o sal que corrói os barcos na costa da Nazaré. Elas mudaram o apartamento para um mais seguro no bairro Alto, com vista para a Praça Luís de Camões e portas reforçadas, mas as noites eram assombradas por pesadelos. Maria sonhando com invasões, Sofia revivendo traições passadas. A terapeuta sugeriu um retiro, voltem a Sintra, mas não como turistas, como peregrinas. Assim, em fevereiro, alugaram uma casa rústica na Serra, uma cabana de pedra com lareira e jardim de camélias, pertenceram a um antigo rancho folclórico. O lugar cheirava a lenha queimada e ervas secas, e ali, isoladas, mergulharam na terapia de casal intensiva. Diariamente, sentavam-se à mesa de carvalho, com chá de tília colhida no pinhal, desfiando camadas de dor. O ciúme teu vem do medo de abandono, enraizado na mudança para Lisboa, disse Sofia, traçando o braço de Maria com um dedo. E o meu, da culpa por Ana, como se eu a tivesse convidado de volta. Maria, vulnerável como nunca, confessou, no acampamento, eu era outsider do Sul, tu, a lisboeta confiante. Sempre temi não ser suficiente para o teu mundo de arte e fado. Elas choravam, riam e aos poucos reconstruíam como azulejos colados com argamassa de paciência. Sofia compôs um fado novo, Saudade curada, cantando à lareira. No poço de Sintra, encontrei-te de novo, amor que renasce, como o sol no Tejo. Maria respondia com poemas, dedicados, tu és minha caravela, eu o vento que te leva. A primavera trouxe renascimento. Os jardins de Sintra explodiam em rododendros e hortênsias, e elas caminhavam os trilhos da regaleira, plantando uma oliveira simbólica no poço, raízes para o futuro. De volta a Lisboa, o casamento igualitário ganhava novo fôlego com debates no Parlamento, inspirando-as, Sofia propôs: casemo-nos. Não por lei, mas por nós, numa cerimónia em Sagres, com o mar como testemunha. Maria aceitou, os olhos brilhando como o Atlântico ao meio-dia. Os preparativos foram um bálsamo, convidando família e amigos, a avó de Sofia, o avô de Maria, Inês e a prima de Cascais. Sofia desenhou convites em azulejo, com sereias entrelaçadas, Maria escreveu votos inspirados em Camões. Mas o passado, teimoso, tentou um último assalto. Ana, após terapia forçada, enviou uma carta de desculpas via postal. Eu errei.
Desejo-vos felicidade. Encontrei paz em Faro com alguém novo. Sofia mostrou a Maria e pela primeira vez não houve ciúme, só alívio. Ela curou-se, nós também. O dia do casamento, em maio, foi perfeito. Sagres sob sol radiante, falésias vermelhas como testemunhas, o oceano rugindo de aprovação. Vestidas em branco simples, Maria com um vestido de linho bordado com motivos de redes de pesca, Sofia com um jale de rendas de Vila do Conde, trocaram votos na praia do Beliche, rodeadas de conchas e gaivotas. Prometo mares calmos e tempestades partilhadas, disse Maria. E eu, fados de alegria e silêncios de paz, respondeu Sofia. A avó cantou um fado cabo-verdiano, o avô contou uma lenda de navegadores lésbicos e o banquete foi de cataplana de marisco, vinho de lagoa, danças folclóricas ao pôr do sol. Mas o clímax veio inesperado, como uma onda traiçoeira. Durante a festa, um convidado, um primo distante de Ana, infiltrado por curiosidade, sussurrou a Maria. Cuidado, ela ainda fala de Sofia em Faro. O passado não morre fácil. O veneno, sutil, reacendeu dúvidas. Maria confrontou Sofia atrás de uma duna. Diz-me a verdade, há algo ainda? Sofia, magoada no dia mais feliz, gritou. Como podes? Após tudo. A briga eclodiu, testemunhada por poucos, mas o suficiente para manchar a alegria. Sofia fugiu para a falésia, soluçando, enquanto Maria, sozinha na areia, sentia o mundo ruir novamente. A família interveio, a avó puxou Sofia de volta, o avô consolou Maria. O amor é prova, meninas. Passai esta. Elas se reconciliaram ao luar, abraçadas na praia, o mar lavando as feridas. Prometo renovar todos os dias, jurou Maria. E eu, acreditar sem sombras, replicou Sofia. O verão de 2025 findou com uma calma conquistada, como o mar após a tempestade na costa da Ericeira. Maria e Sofia, agora casadas no coração, regressaram a Lisboa com uma força renovada. O incidente final com o primo de Ana foi o teste definitivo, provando que o amor delas era mais forte que whispers venenosos. Elas transformaram a dor em arte. Sofia expôs uma instalação no Lisboa Factory, azulejos da promessa, painéis rachados e recompostos simbolizando uniões frágeis mas eternas. Maria publicou Paixões Renovadas, um romance semi-autobiográfico que se tornou best-seller, elogiado pela crítica por capturar a essência lésbica portuguesa, saudade, resiliência, mar. A vida cotidiana floresceu em ritmos gentis, manhãs de café na varanda, com pão de milho e queijo fresco, tardes de trabalho criativo, Maria na universidade lecionar sobre narrativas queer, Sofia restaurando azulejos em igrejas do Alto. Viagens curaram resquícios, Cabo Verde em agosto, onde Sofia mostrou a Maria as praias de sal de Pedra de Lume, dançando ao som de morna como cesárea, o Douro em setembro, remando entre vinhas em socalcos, brindando com vinho tinto a promessas sussurradas. A sociedade portuguesa, em sua evolução lenta mas inexorável, acolhia as mais, paradas do orgulho em Lisboa, com bandeiras arco-íris sobre o Tejo e debates televisivos sobre famílias diversas. Elas mentoreavam jovens no acampamento das Fadas Verdes, agora com programas LGBTQ+, contando sua história como farol. O amor forjado no verão resiste ao inverno, diziam as meninas, olhos brilhando com memórias. Um ano após o casamento, em maio de 2026, Sofia descobriu estar grávida, via inseminação assistida, um sonho partilhado com doadora anónima de Faro, ironicamente. A gravidez foi um milagre humanista, consultas no Hospital de Santa Maria, ultrassam-se mostrando um coraçãozinho como concha minúscula. Maria, a mão na barriga de Sofia, sussurrava, seremos mães como o mar é mãe, generoso, profundo. A avó de Sofia tricotava mantinhas de lã, o avô de Maria contava lendas de sereias-mães. O nascimento, em dezembro, sob um céu estrelado como de Sintra, trouxe uma menina, Aurora, nomeada pela luz que rompera suas sombras. No quarto do hospital, com azulejos brancos e o cheiro de antisséptico misturado a flores de jasmim, elas choraram de alegria. Olha para ela, nossa promessa renovada, disse Sofia, passando o bebê a Maria. O quarto encheu-se de família, abraços, rabanadas partilhadas, um fado suave tocado na viola trazida pela avó.
Anos depois, a Aurora cresceria ouvindo histórias do acampamento, desenhando azulejos com a mãe, escrevendo contos com a outra. O amor delas, testado por ciúmes, traições e renascimentos, tornou-se lenda familiar, um fado de vitória, não de perda. Em Portugal, onde o coração bate ao ritmo do oceano, elas provaram que a amizade forjada em verões vira paixão eterna e a dor, ponte para promessas mais fortes. E assim, sob o sol do Algarve ou as brumas de Sintra, viveram, amando sem reservas, num abraço que o tempo não desfaria.